Olá, bem-vindo à disciplina de modelagem e simulação de processos químicos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nessa aula nós abordaremos alguns conceitos para o desenvolvimento de modelos matemáticos para sistemas a parâmetros distribuídos e utilizaremos como foco de estudo o reator PFR. Os modelos matemáticos para a engenharia, eles podem também ser descritos por equações diferenciais parciais, o que caracteriza, nesse caso, um sistema distribuído, ou seja, um sistema onde ele depende de não somente do tempo, mas também um sistema que depende da posição. É importante ressaltar nesse caso que ele só será descrito por equações diferenciais parciais se ele tiver a dependência entre duas ou mais variáveis. Mas esse sistema pode também ser escrito por EDOs quando ele está em estado estacionário, mas depende da posição dentro desse sistema. Aqui nós vamos trabalhar com modelos com equações diferenciais parciais, ou seja, eles vão depender de duas ou mais variáveis, e no caso nós vamos abordar sistemas que, além de sistemas dinâmicos, são também sistemas distribuídos e que dependem da posição. Quando nós desenvolvemos esse modelo, nós focaremos novamente na conservação de massa, energia e quantidade de movimento do meu sistema. E eu tenho aqui alguns exemplos de sistemas que podem ser representados como sistemas distribuídos. O próprio reator PFR, eu tenho o trocador de calor, casco e tubos, a transferência de calor em barras metálicas ou ainda o extrator de óleos essenciais. São todos exemplos de sistemas distribuídos, onde eu tenho uma relevância na caracterização das variáveis de estado desse sistema com a posição dentro desse sistema. Nós abordaremos aqui, nesse caso, o Pugh-Full Reactor, ou o reator tubular, onde a gente tem uma região central preenchida por um catalisador ou um inerte, que tem como objetivo homogeneizar o fluido que está passando dentro desse reator ao longo da direção radial, então eu só terei variações na região longitudinal. E o escoamento pistonado, ou o Pugh-Flow, ele garante que não haverá essas variações das propriedades na direção radial. Esse tipo de sistema, então, não pode mais ter as suas propriedades consideradas uniformes, e o que se trabalha nesse caso é analisar um volume infinitesimal muito pequeno, de modo que eu possa garantir que nesse volume infinitesimal seja razoável admitir que essas propriedades são constantes. Então, eu tenho sim um aumento progressivo, né, nas concentrações de produto e um decréscimo nas concentrações de reagente ao longo de todo o reator, mas para fins de simplificação nós analisaremos apenas um volume infinitesimal onde eu posso trabalhar sim com propriedades constantes nesse pequeno volume. É importante ressaltar que eu preciso de um volume muito pequeno para que essa consideração ela seja razoável. Aqui, então, nós temos um exemplo, né, de um reator tubular, em que ele é praticamente constituído de um par de tubos concêntricos, onde eu tenho na região central está fluindo uma mistura reacional, e na região anular ele vai passar um fluido de resfriamento, que nesse caso no nosso esquema não foi o foco, tá? Nós estamos mostrando aqui apenas essa região tubular, tá? Central, onde eu passo a mistura reacional. E eu tenho perfis de velocidade uniformes dentro desse reator, justamente por conta desse fluxo. Aqui, então, nós vamos analisar essa região, esse volume infinitesimal, que eu vou chamar de um DZ, onde eu tenho um raio R, que é o raio desse reator, e eu vou analisar os perfis de concentração que entram e saem dentro dessa região para caracterizar o comportamento do meu sistema.
Nesse tipo de reator é muito comum nós termos índices de conversão elevados e é uma das vantagens desse tipo de reator, e ele tem uma troca térmica favorecida, o que é uma grande vantagem quando a gente pensa em sistemas que necessitam sim de uma grande área de troca térmica. Então eu consigo reduzir essa área já que ele tem essa troca térmica favorecida. Em contrapartida, ele tem um controle de temperatura muito complexo, porque ele pode formar gradientes de temperatura e isso fazer com que essa temperatura ela se modifique ao longo do tempo muito rápido. Então, o controle de temperatura para um PFR é um tipo de controle complexo. Nós então analisaremos aqui o nosso ΔZ, que seria esse volume infinitesimal, que nós chamaríamos de dZ, para relacionar com esse infinitesimal. E nós avaliaremos as características dentro desse volume infinitesimal. Então, aqui eu já apresento o caso de estudo, que é o Plug Flow Reactor, onde eu tenho uma reação de primeira ordem irreversível A dando B. Nós vamos trabalhar aqui nesse caso com um fluido incompressível e eu tenho um perfil de velocidade constante e uniforme ao longo de todo o reator. Nós chamaremos de coeficiente global de troca térmica de U e a área de troca térmica de A, e eu tenho então uma concentração na vazão de entrada de reagente chamada CAE a uma temperatura TE, que sai no final do reator a uma concentração CA e uma temperatura T. Eu tenho ainda o fluido de troca térmica, que entra e sai à mesma temperatura, TH, e nós então desenvolveremos um modelo para a representação do comportamento dinâmico e espacial desse sistema. Aqui nós então utilizaremos como primeira hipótese que eu não tenho variação radial nesse reator, eu tenho apenas uma variação longitudinal, que é no sentido de Z, já que eu tenho esse perfil de velocidade aí uniforme e eu tenho essa distribuição comum nos reatores PFRs de não haver esse gradiente radial em relação às propriedades dele. Então, a primeira coisa que nós faremos aqui, o primeiro balanço necessário, é o desenvolvimento do balanço de massa, tá? E aí, nós vamos trabalhar aqui nesse caso, primeiramente, com o balanço de massa global desse sistema. Se nós pensarmos que eu tenho aí um perfil de velocidade constante, nós teremos então, já que estamos falando de fluidos incompressíveis, a mesma vazão, tanto na entrada quanto na saída desse volume infinitesimal. Então, aqui quando eu falo do balanço de massa global, ele vai me reduzir esse sistema a um dVdt igual a zero. E isso me indica que a vazão, que eu estou chamando de Q, a vazão de entrada, que seria aqui, ok? E aí eu já coloquei até a mesma nomenclatura, e a vazão de saída, elas são constantes e iguais, lembrando que isso vale para fluido incompressível. Ok? Se o fluido não for incompressível, eu não posso fazer essa afirmação. Considerando que vazão ela é igual a velocidade vezes a área da seção transversal, então aí nesse caso eu terei π r quadrado, que é o raio ali daquela fração ali do meu reator, tá? Como V também é constante, então eu posso utilizar isso como uma definição para o meu modelo. Para o desenvolvimento do balanço ainda, nós faremos o balanço de massa para um dos componentes, para conhecer, então, o comportamento desse no sistema. E nós vamos escolher aí o balanço de massa de A, que também é baseado no princípio da conservação, que é o acúmulo é igual a quantidade de A que entra nesse volume infinitesimal, menos a quantidade de A que sai
mais o que é gerado, menos o que é consumido. Considerando que nesse caso A é apenas reagente, eu não tenho geração de A. Se nós analisarmos esse sistema de forma aproximada com o comportamento de um CSTR, nós conseguimos fazer aí, por analogia, esse mesmo modelo. No caso, o acúmulo aqui seria o acúmulo do número de mols dentro desse sistema com o tempo. Nesse caso, como o volume é constante, eu tenho que o termo de acúmulo vai ser volume vezes a variação da concentração. Para que a entrada aqui nesse volume infinitesimal seria essa vazão Q, e a concentração, o Ca, que eu tenho em Z, menos a vazão naquele mesmo ponto e o Ca, que eu tenho em Z mais delta Z. Nesse caso, eu não tenho a geração e o consumo seria KCA vezes o volume. No caso, o volume que eu estou analisando aqui é o volume do elemento de controle, que seria π R quadrado delta Z, e a vazão, nesse caso, ela é dada por velocidade vezes π R quadrado, e nós vamos fazer a substituição, então, dessas duas definições na minha equação de balanço de massa. Nesse caso, então, nós teríamos aqui π R quadrado delta Z no lugar do meu volume, πr quadrado vezes a velocidade e a concentração no ponto Z, menos π r ao quadrado vezes a velocidade e a concentração no ponto Z mais delta Z. E tem ainda o termo de reação, que é menos K, Ca, π r ao quadrado delta Z. Se eu pegar toda essa equação, dividir por delta Z e aplicar o limite para delta Z tendendo a zero, já que eu quero uma fração muito pequena desse volume ali, eu chego à seguinte formulação. Essa equação, ela me apresenta a variação da concentração dentro desse reator PFR. Além do balanço de massa, então, nós temos que desenvolver também o balanço de energia para esse sistema, e também vai ser bem parecido com o que a gente faz para o CSTR. Nós também anotaremos aqui, nas nossas hipóteses, que esse sistema, ele não tem variações de energia cinética potencial consideráveis quando a gente compara isso com a variação de energia interna. E a energia interna, como eu não tenho ali trabalho de eixo, nós vamos comparar isso, já que meu sistema está trabalhando com fluido incompressível, a energia interna e a entalpia, elas serão iguais dentro desse sistema. Então, pensando nisso, se a gente pensar no balanço, ele vai ser densidade vezes o volume, vezes o Cp, que são todos constantes, vezes a variação de temperatura com o tempo, e essa seria a parcela de acúmulo desse modelo, é igual densidade vezes a vazão, já que é uma vazão volumétrica, vezes a capacidade calorífica. A temperatura
no ponto Z, que seria a entrada, menos a temperatura em Z, mais ΔZ, mais o coeficiente global de troca térmica vezes a área, vezes a diferença de temperatura de dentro do sistema com a temperatura, vezes a diferença de temperatura dentro do sistema com o fluido de troca térmica, mais a parte da reação, onde eu tenho taxa de reação multiplicado pelo ΔH da reação vezes o volume. Nós temos definições tanto para volume, que já foram utilizadas, quanto para vazão, e aqui a área de troca térmica ela também pode ser uma função das variáveis que eu já defini no processo. Então, na verdade, a área de troca térmica nesse caso é 2π vezes o raio desse reator vezes o ΔZ. Substituindo isso e substituindo o volume e a vazão, eu chego na seguinte equação: a densidade vezes π r ao quadrado vezes o ΔZ vezes o Cp, que multiplico a derivada de temperatura por tempo, é igual a π r ao quadrado vezes a velocidade vezes a densidade vezes o Cp, que multiplica a temperatura da entrada do volume infinitesimal menos a temperatura da saída, mais U vezes 2π R vezes o ΔZ, que multiplica a temperatura do fluido menos a temperatura do sistema, mais KCa vezes o ΔH de reação, que multiplica o volume, que é π R ao quadrado ΔZ. Novamente, eu vou dividir por ΔZ e aplicar o limite, já que para esse equacionamento ele realmente ser factível, eu preciso de um volume infinitesimal muito pequeno. Feito isso, eu chego então na equação que densidade vezes o Cp vezes a variação de temperatura com o tempo, que agora é uma derivada parcial, já que a temperatura é função de tempo e de Z, menos o V, ρ Cp, derivada dessa temperatura com Z, mais 2U R TH menos T, mais KCa, que multiplica o menos ΔH de reação. Se nós, então, verificarmos o modelo completo, o meu modelo completo, Ca ele é composto de duas equações. E se nós também fizermos o grau de liberdade desse modelo, ele é dado pelo número de variáveis, e aí então aqui eu tenho como variáveis ρ, Cp, T, V, U, R, TH, K, Ca, menos ΔHR, certo? E o número de equações é igual a 2. Isso significa que eu tenho, então, 10 variáveis menos 2, eu preciso
definir aí 8 informações para que esse modelo seja bem posto e eu consiga resolvê-lo. Além disso, nós precisamos definir condições iniciais, tanto para T, que seria um CA no instante zero e um T no instante zero. E eu tenho que definir também condições de contorno. As condições de contorno, nesse caso, são duas, já que eu tenho duas equações aqui de primeira ordem, as derivadas. Então, eu teria que definir ou um CA para z igual a zero, tá? E um t para z igual a zero, ou, por exemplo, na saída, quando z é igual a L, tá? E aí isso fica a cargo de cada sistema e a especificidade de cada sistema. É muito comum que a gente defina a concentração da entrada desse reator, tá? É muito comum trabalhar com esse tipo de condição de contorno. Nós finalizamos essa aula por aqui. Obrigada e bons estudos!